Muito bem, gente. Nós vamos fazer um comentário sobre duas questões de física, as questões 3 e a questão 19. Né? Primeiro, comentando rapidamente sobre o enunciado da questão 3. A questão 3 ele fala sobre um automóvel, né? Ele diz que com 1 litro de gasolina, esse automóvel percorre cerca de 10 quilômetros, em média, e ele diz que esse automóvel é do tipo flex, né? Ou seja, ele funciona tanto com gasolina quanto com álcool, ok? E ele fornece também uma tabela. Então, vamos dar uma olhadinha nessa tabela, né? Lá no finalzinho do enunciado, ele me fornece o poder calorífico da gasolina e do álcool, em quilocalorias por quilograma, e a densidade de cada um desses combustíveis em gramas por centímetro cúbico, ok? Ele diz ainda nessa tabela que a distância percorrida pelo automóvel é diretamente proporcional à energia liberada pelo combustível consumido, ok? Então vamos lá, o que o exercício está pedindo? No item A, ele pede os valores das energias liberadas pela combustão de 1 litro desses combustíveis. Então, basicamente, a ideia era, em primeiro lugar, transformar, né, esse volume de 1 litro para centímetros cúbicos, né, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, e utilizando a relação da densidade como massa sobre volume, a gente consegue determinar o valor das massas, né, de 1 litro de gasolina e de 1 litro de álcool, ok? E a partir daí é só um exercício de regra de 3, né, conhecendo a massa do combustível e sabendo o poder calorífico em quilocalorias por quilograma, a gente consegue saber qual o valor da energia, né, liberada por 1 litro de gasolina e por 1 litro de álcool, tá? Respectivamente. Então, o EG, né, que é a energia liberada por 1 litro de gasolina, equivale a 7.000 quilocalorias, e o EA, que é a energia liberada por 1 litro de álcool, equivale a 5.600 quilocalorias, ok? O item B, ele pede a distância DA percorrida, em média, pelo automóvel com 1 litro de álcool, né? Esse é um exercício também, né, que envolve regra de 3, basicamente, né, envolve proporção, basicamente, e para isso eu tinha que utilizar o resultado obtido no item A. Eu sei que 1 litro de gasolina libera 7.000 quilocalorias, enquanto que 1 litro de álcool libera 5.600 quilocalorias. Sendo, né, que com a gasolina, com 1 litro de gasolina, eu percorro 10 quilômetros, ou seja, com 7.000 quilocalorias eu percorro 10 quilômetros, com 5.600 quilocalorias, que é o quanto o álcool libera, eu percorro X. Né? Fazendo a regra de 3, eu encontro, portanto, 8 quilômetros percorrido com 1 litro de álcool, ok? O item C, ele pede qual é o preço máximo que poderia ter 1 litro de álcool para compensar o seu uso, né? Sabendo que 1 litro de gasolina custa R$ 2,40. Ou seja, a ideia, né, desse item C seria analisar a situação em que o uso do álcool ou o uso da gasolina seja, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, seja o mesmo. Tá? Ou seja, eu percorro a mesma quantidade de quilômetros com a mesma quantidade de dinheiro. Tá? Como fazemos isso? Eu sei, né, com o resultado do item B, eu sei que 1 litro de álcool me permite percorrer 8 quilômetros. Tá? E eu sei que com 1 litro de gasolina eu percorro 10 quilômetros, que é o dado do enunciado. Se a gasolina custa R$ 2,40, significa que com R$ 2,40 eu percorro 10 quilômetros. Então, para percorrer 8 quilômetros, eu tenho o valor que eu gastaria. Tá? Fazendo os cálculos, regra de 3 novamente, eu encontro R$ 1,92. Tá? Portanto, esse é o valor máximo que o álcool pode ter para que ainda seja compensador o seu uso em relação à gasolina. Tá certo? E, finalmente, o item D dessa questão, é uma questão longa, ele pergunta qual é o gasto médio de combustível por quilômetro rodado utilizando o álcool, considerando R$ 1,60 o preço do litro do álcool. Novamente, é apenas uma regra de 3. Né? Por quê? Eu sei que 1 litro, né, com 1 litro de álcool, eu percorro 8 quilômetros. Então, para percorrer 1 quilômetro, eu vou calcular qual é o volume de álcool que eu vou utilizar. Novamente, uma regra de 3, e eu encontro 1/8 de litro. Né? Ou seja, para percorrer 1 quilômetro, eu gasto 1/8 de litro de álcool.
sendo que cada litro de álcool custa R$ 1,60, novamente uma regra de 3, o que me permite chegar à conclusão de que 1/8 de litro de álcool custa 20 centavos, tá? Ou seja, para percorrer 1 quilômetro eu gasto 20 centavos. Tudo bem? Então, este foi o comentário sobre a questão 3, né? Uma questão basicamente que envolve proporção, né? Ou seja, a regra de 3, não envolve nenhum grande conhecimento de física, a não ser a relação da densidade, ok? Não é uma questão muito complicada, mas é uma questão que tinha que ser resolvida com bastante atenção. Então vamos falar sobre a questão 19. A questão 19 é uma outra questão que, embora seja de cinemática, ela não envolve diretamente os conceitos. Na realidade, o exercício fornece um modelo matemático, né? Ele me fornece uma equação bastante complicada, né? H igual a D vezes a tangente de θ menos 5 vezes D ao quadrado sobre V0 ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ, né? Uma expressão bastante longa. E o exercício pergunta basicamente o seguinte, né? No item A ele diz, durante uma partida, se um jogador quer fazer um passe para um companheiro a 32 metros de distância, né? E ele me fornece a velocidade inicial, 72 km por hora, que eu preciso transformar para metros por segundo, 20 metros por segundo, e ele me pergunta quais são os valores do tangente de θ, né, necessários para que caia exatamente nos pés do companheiro. E aqui que estava o grande segredo do exercício, né? A bola precisa cair nos pés do companheiro, ou seja, a bola tem que atingir, na hora de chegar nesse ponto, na altura igual a 0. Então, era só substituir o H por 0 nessa expressão que foi fornecida no enunciado. Esse não era um exercício simples, né? Embora seja só uma parte algébrica, essa expressão caía numa equação de segundo grau, que não era tão simples de ser resolvido, tá? E ao se resolver, você encontrava, portanto, para a incógnita, né, que seria a tangente de θ, o valor de 2 ou de meio, ok? E finalmente, o item B, né, que ele fala sobre o débito cardíaco, e esse é um item que, na verdade, era só seguir as instruções do próprio exercício, tá? Tinha que tomar um pouco de cuidado, o candidato tinha que ser bastante organizado para levantar os dados, porque a chance dele se confundir com muitas variáveis era grande. Então, se ele fizesse com bastante cuidado, ele chegaria à conclusão que o jogador B tem um débito cardíaco de 120 vezes o seu volume sistólico. Né? Então, são nomes complicados, são variáveis complicados que ele fornece. Então, a ideia era calcular o valor do DC antes, o valor do DC depois e encontrar essa diferença, né, que justamente o exercício chamou de variação do débito cardíaco. Ok? O grande segredo era que essa variação do débito cardíaco era exatamente o mesmo, tanto para o jogador B quanto para o jogador A. Só que nesse exercício tem uma pequena falha. Tá? O exercício ele não fala nada sobre o volume sistólico dos atletas. Na realidade, para resolver esse exercício, nós tínhamos que admitir que esse volume sistólico não varia ao longo desse aumento de atividade. Ok? Então, essa foi uma pequena falha do enunciado. Mas, admitindo que não haja variação, era só montar uma proporção, era só separar o que acontece com o jogador B, o que acontece com o jogador A, montar as equações e igualar essa variação do débito cardíaco, que o próprio exercício diz que é a diferença entre esse DC final e o DC inicial. Tá? Fazendo essa relação que vocês encontram na própria resolução, ok? Vocês chegariam à conclusão de que a frequência cardíaca do jogador A final era de 157,5 batimentos por minuto. Eu queria fazer uma pequena observação sobre a prova como um todo, né? Foi uma surpresa, na verdade, a FUVEST cobrar apenas mecânica, né? Não houve a cobrança de nenhum outro assunto que não fosse mecânica. Além disso, envolveu cálculos algébricos relativamente complexos, chatos de trabalhar, números chatos, resultados que não são exatos, e essa não é uma característica da FUVEST, né? Então essa foi uma surpresa da nossa prova. E um comentário sobre esse item A da questão 19,
O exercício, o próprio enunciado, ele forneceu uma expressão, não uma expressão longa, uma expressão complicada, envolvendo tangente, tangente ao quadrado. Se o aluno não resolvesse utilizando esse modelo, mas ele resolvesse utilizando a cinemática clássica que estamos acostumados, também era possível chegar nas mesmas respostas. Tá? Porém, o cálculo algébrico se tornaria bastante complicado. Agora, na resolução, era importante utilizar o modelo, porque o próprio enunciado diz para utilizar esses modelos para responder as questões. Tá? Então, embora o resultado fosse o mesmo, o aluno teria que seguir essas recomendações do próprio enunciado. Ok? Então, essas foram as soluções das questões 3 e 19 dessa prova e espero que vocês tenham ido bem. Obrigado, gente.